Gente, a página do livro é a página 93, tá? Página 93. Vamos falar aí do uso de medicamentos, álcool e drogas, né? Ok? Então, o uso de alguns medicamentos, mesmo que seja por recomendações médicas, pode alterar o estado do condutor, prejudicando o seu desempenho ao volante. Gente, isso aqui é muito importante para a gente conversar, para a gente falar hoje, né? Às vezes, condutores passam mal na direção do veículo, justamente porque fez o uso de alguma medicação, e essa medicação ela teve ali uma alteração, né, no estado físico, ou no estado emocional, ou no organismo de um condutor, tá? Quem conhece isso aqui, ó? Aqui, deixa eu ver aqui, chegar mais próximo. Aí, ó. Quem conhece isso aqui, ó? Melhor assim, né, Leidiane? Dipirona. Dipirona é um medicamento aí que é vendido na farmácia por qualquer, né, farmacêutico, qualquer farmácia, você não precisa de receita, você chega lá e toma, né? Tem algumas pessoas que, em alguns organismos aí, essa dipirona, só um minutinho, gente, passando um carro de som aqui. Então, para algumas pessoas, parou. Eu tinha desligado o áudio, que estava passando um carro de som aqui, Michele, mas já voltou, né? Agora você está me ouvindo, tá? Ou parou geral? Gente, tem alguém me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá me ouvindo, né? Então, beleza. Obrigada, gente. Obrigada. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns medicamentos que, por mais que não sejam tarja preta, que quando fala em medicamento, né, que altera a condição física e psíquica de um condutor, automaticamente a gente já imagina os tarja pretas, né? E não necessariamente, como eu disse para vocês, a dipirona você compra na farmácia sem receita, né? Só que a dipirona, em alguns organismos, ela tem o seguinte efeito, ela causa sonolência, ela abaixa a pressão e causa sonolência. Então, esse condutor que toma uma dipirona, né, se ele tiver tomado a dipirona mais forte, o seu organismo dele for um organismo mais fraco, ele pode acabar cochilando na direção do veículo, ele pode ficar com o corpo mole, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Outros medicamentos, como antialérgicos, né? Aquele Histamin, gente, famoso Polaramine, né? Você toma aquele negócio, você fica todo mole, né? Todo, com o corpo todo bambo. Então, certos tipos de medicamentos devem ser, né? Antes de você conduzir o veículo, você deve experimentar, para saber como é que o seu organismo vai reagir. Dramin também, né, Marciano? Dramin, verdade. Dramin é terrível. Você vai ter que experimentar para saber como é que seu organismo vai reagir, né, na ingestão desse tipo de medicação. Por quê? Porque se você ingere essa medicação e vai conduzir o veículo e tem um efeito colateral, isso te coloca em risco, tá? Então, quando a gente fala aqui no uso desses medicamentos, de drogas, né? Porque o medicamento, de certa forma, é uma droga lícita, né? Uma substância química, né? Que altera aí a condição de um indivíduo, tá? Então, evite aí dirigir após seu uso, desde que você não saiba como é que seu organismo vai reagir com esses tipos de medicação, tá? O condutor, ele não, daqui ó, tô aqui, tá, gente? O condutor não deve fazer o uso de medicamentos que espantam o sono, chamados rebites. Eles reduzem o estado de sonolência por algumas horas, porém, quando o efeito acaba, o cérebro manifesta mais rapidamente a necessidade acumulada de dormir, fazendo com que o motorista adormeça rapidamente sem nem cochilar. Ontem eu havia falado isso aqui com vocês, né? Hoje
eu vou repetir novamente. Se eu vou repetir novamente, né? Eita, Leidiane. Então, eu vou repetir isso aqui com vocês. Gente, esses medicamentos que espantam o sono, eles são perigosos porque ele espanta o sono, mas o cansaço ele não espanta. Então, o tempo que você fica ali sobre efeito desse medicamento, você não dorme, você está ligadão, mas o seu cansaço continua o mesmo. Então, vamos supor que esse medicamento ele tem um efeito por 2, por 3 horas. Exemplo, tá? Por 2, 3 horas. Você vai ficar com esse medicamento, né? Quando esse medicamento, o efeito dele acabar, você vai estar 2 ou 3 horas mais cansado. Então, quando o efeito dele acabar, você vai dormir rapidamente, você vai literalmente apagar. A pessoa está conversando, não foi ontem, não, foi hoje que eu falei isso, acho que foi na aula de 6 horas. Você está conversando com a pessoa tomou esse medicamento. Quando o efeito acaba, ela simplesmente apaga rapidamente, né? Então, é perigoso e eu preciso, né, ter essa situação. Se eu estou cansado, eu tenho que descansar. Eu não tenho que parar ou forçar a dirigibilidade, porque eu estou me colocando em risco, tá bom? As drogas psicoativas são substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso do usuário temporariamente. Essas drogas alteram o padrão de percepção e consciência da realidade e de si mesmo, podendo produzir alterações no funcionamento cerebral. Os exemplos dessas drogas são o quê? Cocaína, maconha, LSD, anfetaminas, heroína, êxtase, né? E tem outras. Então, quando eu vou me propor a conduzir o veículo, o que o Código de Trânsito Brasileiro fala? Que eu tenho que dirigir esse veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. Quando eu estou sob efeito dessas substâncias, eu não estou com atenção e cuidados indispensáveis à segurança, tá? Eu vou estar sob efeito, né, dessas substâncias que causam dificuldade da percepção da realidade, né? Dificuldade da detecção de obstáculo, retardamento nas ações, né? Caso eu precise agir, né, inesperadamente para evitar uma situação de risco, se eu tiver sob efeito dessas substâncias, eu não consigo agir rapidamente. Então, isso tudo vai afetar o meu comportamento, tá? Amiga, nós estamos na página 93, tá bom, querida? 93. Por nada, meu bem, à vontade. Pessoal, o condutor, ao dirigir um veículo, ele precisa estar com todos os seus sentidos, reflexos prontos para uma decisão ou reação imediata, tá? Sob efeito do álcool, esses sentidos, esses reflexos são alterados. E aí você, como eu disse, né? Você não consegue reagir rapidamente. Gente, é importante lembrar que quando eu estou conduzindo um veículo sob efeito de álcool, né? Quando eu estou exposto a essa situação, além de estar me colocando em risco, colocando em risco os demais usuários na via, eu estarei cometendo infrações de trânsito, tá? Na verdade, infrações não, infração de trânsito e também, né, dependendo da concentração, eu posso cometer até crime de trânsito, tá? Então, tem uma concentração, até uma certa concentração, que é só infração de trânsito. Tem, depois de uma certa concentração, que é crime de trânsito também, tá? O álcool ele é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea, comprometendo a capacidade de julgamento de raciocínio, né? Os sintomas são visão alterada. Eu quero que vocês grifem isso aqui, gente, se possível, questão de prova, não perguntando o que é um sintoma, né, da ingestão de álcool, mas pode falar assim, o condutor que está sobre álcool, ele tem o quê? Tá? Então, visão alterada, diminuição da coordenação, inibição dos reflexos, lentidão de raciocínio e de reação, tá? Grife isso aí para mim, por favor. Professor, em casos de crime de trânsito, perde-se o direito de dirigir ou a CNH? Sim. Sim e não, né? Vamos lá, Isaac. Se for a primeira vez
e eu for pega conduzindo sobre efeito de álcool, na verdade, gente, qualquer concentração de álcool, tá? Qualquer concentração de álcool, qualquer concentração de álcool é infração de trânsito. E multa, aliás, crime, vai ser a partir de 0,34 miligramas e 0,34 miligramas e 6 decigramas de álcool, tá? Então, na infração, somente a infração, estou conduzindo o veículo sob efeito de álcool, a infração é multa multiplicada por 10 e eu fico 12 meses sem poder conduzir o veículo, Isaac. 12 meses suspenso do direito de dirigir, tá? E o crime, se for crime, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, eu vou ficar detido de 6 meses a 4 anos, de 3 meses, 6 meses a 3 anos, lembrei aqui, de 6 meses a 3 anos, eu pago uma multa, tá? E eu posso sim sofrer a, a suspensão ou a cassação do direito de obter a habilitação. Né? Traduzindo, a sua carteira fica cassada, dependendo da concentração, dependendo da reincidência também. A sua carteira fica cassada e você só poderá reabilitar, né, após 2 meses a 5 anos. Aí que vai determinar o prazo é o juiz. Tá? Então, tem essa penalidade aí que é suspensão ou proibição de se obter a habilitação, que será, né, que acontecerá nesses casos aí de crimes de trânsito, beleza? Por nada, no caso de dirigir sobre questão do álcool, né? Isso. Cassação é quando você perde definitivamente o direito de conduzir o veículo. Isso é uma cassação, você perdeu a sua habilitação, tá? Aqui nós temos, gente, um quadro com efeito de álcool, né? Com efeito de álcool no sangue de um condutor. De 2 a 5 decigramas de álcool por litro, né, de sangue, o condutor ele começa a ter reações mais lentas a estímulos sonoros e visuais, tá? Sensação de tranquilidade, sedação, dificuldade de assimilar distância e velocidade. De 5 a 15 gramas de álcool por litro de sangue. Aí já tem a diminuição de concentração e coordenação, comportamento alterado, né? Alegria, falar muito e alto, né? Aumento do tempo de reação dos estímulos, de 15 a 30 decigramas de álcool por litro de sangue. Aí já é o caso que pode provocar confusão mental, visão dupla, desorientação, perda de coordenação e até mesmo uma intoxicação alcoólica, tá? E de 30 a 40 decigramas de álcool por litro de sangue é a inconsciência, né? A pessoa já está sob coma alcoólico e pode até vir a óbito, tá? Então não é brincadeira, não, beleza? Aí, ó. É muito perigoso. Tá? É muito perigoso. Tem gente, eu não sei se vocês já ouviram, gente, não, mas eu vou falar a verdade com vocês, eu tenho tanta antipatia quando eu escuto isso, que dá vontade de avançar na pessoa. E olha que eu sou muito tranquila. Tem gente que vira e fala assim, mas eu dirijo melhor quando eu tô bêbado do que quando eu não tô bêbado. Vocês já ouviram isso? Eu dirijo muito melhor quando eu tô bêbado, né? Quando eu tô embriagado do que quando eu tô são. Ai, gente, vai me dando uma raiva, vai me. Ai, dá vontade até de xingar a pessoa, sabe? Nossa, Deus do céu, ainda bem que você nunca ouviu isso, Pedro, porque a gente ouve e vou falar a verdade com você, irrita, tá? Meu irmão todinho, quando faz, não, ele me dá muita raiva. Obviamente que a pessoa não fica melhor, né? Ou ela não fica mais hábil quando ela está sob efeito de uma droga, porque o álcool ele é uma droga depressiva, né? O que que acontece? Quando você ingere a bebida alcoólica, né, cerca de 25% do álcool é
ele vai ser absorvido, né? 25% do álcool vai ser absorvido instantaneamente pelo a parte central do seu cérebro. Então, automaticamente, você vai ter reações mais lentas, né? Só que você cria a desinibição, né? Aumenta aí o risco. Então, o que, que acontece? Quando você está sob efeito de álcool, o que você não tem coragem de fazer, né, em plena consciência, em estado normal, sobre o efeito de álcool, você faz. Então, por exemplo, se você não tem coragem de ultrapassar uma carreta na curva, eu não tenho coragem de ultrapassar uma carreta na curva de jeito nenhum. Mas se eu tiver sob efeito de álcool, isso aí para mim é fichinha, você faz. Então, essa desinibição, essa adrenalina que é liberada, né, no nosso organismo pela ingestão de bebida alcoólica, me faz uma falsa sensação que eu tenho mais habilidade. Não, você não tem mais habilidade. Você aumenta o risco, né? Você fica desinibido e isso te expõe a um risco maior, né? Qual compensa mais, caso a pessoa seja pega? Sobre dirigindo após fazer o uso de bebida alcoólica, fazer o teste para fômetro e ser preso? Ou negar? Vamos lá, ô Luiz, você fez uma excelente pergunta. Só não é para essa aula, mas é uma excelente pergunta. É para a aula de infrações e penalidade. Mas eu vou te explicar. Eu, particularmente, acho que a pessoa, isso é uma opinião, tá? Eu acho que a pessoa ela deve soprar o bafômetro. Por quê? Ela vai soprar o bafômetro lá, às vezes nem dá concentração de crime, não. Às vezes ela nem está sob efeito de uma concentração que caracterize crime. Então, ela vai pagar só a multa mesmo, multiplicada por 2. Não, por 2 não, por 10. Multiplicada por 10, vai ficar suspensa 12 meses. E ela arca com as consequências dela, né? Toda ação tem uma consequência. Se você escolheu beber e conduzir o veículo, você tem que arcar com isso. Então, arque com as suas consequências. Eu prefiro que ela não, que ela só, por quê? Porque se ela não soprar, ela está cometendo infração. Artigo 165 do Código de 165A do Código de Trânsito Brasileiro, né? Negar-se a soprar o bafômetro é uma infração de trânsito multiplicado, né, por 10, porque é uma infração de natureza gravíssima. Então, o que, que as pessoas pensam? Não, se eu não soprar bafômetro, o crime ou a infração não vai ser caracterizada. E é aí que a pessoa se engana. Por que, que é aí que a pessoa se engana? Porque o agente de trânsito, ele tem a fé pública, tá? Então, ele tendo a fé pública, gente, uma pessoa que está embriagada, eu preciso fazer teste com ela para saber que ela está embriagada? Não, né? Os próprios sinais emitidos por esse indivíduo já determina que ele está álcool. Então, o agente de trânsito, ele vai ver que a pessoa está embriagada. Então, ele vai preencher o auto de infração, né, informando que a pessoa está sob efeito de álcool, e aí ela vai pagar, né, por duas infrações. A infração de estar conduzindo o veículo sob efeito de álcool, porque há sinais que determinam isso mesmo, que a pessoa não sofre o bafômetro é para caracterizar crime, né? E vai pagar a multa por não ter soprado o bafômetro. As duas, né? Cada uma delas é R$ 2.934,70. Então, ao invés de você pagar uma multa só quando você recusa, ao invés de pagar uma multa só por estar dirigindo sob efeito de álcool, você paga duas de R$ 2.934,70 cada uma. Então, eu prefiro soprar, né? Não tem para onde correr, porque o agente trans, ele vai detectar a gente, né? Então, né, se a pessoa bebeu, né, e tiver assim uma quantidade aí, né, considerada, é igual o Pedro falou, se for um nível muito leve, que não dá para perceber. Mas normalmente, né, o nível leve, assim, a pessoa nem de boa, fica de boa, ela nem faz nada. Normalmente, quem está fazendo gracinha que não quer soprar gente que não está conseguindo ficar em pé, né? Você vê que a pessoa, você vê que a pessoa não consegue ficar em pé e tá lá, né? Pois é, isso mesmo, ainda mais moto, né? Fica mesmo, o final de semana todo sem moto. Você quer beber? Eu sempre falei, gente, eu dou aula há 12 anos, né? Esse ano, agora eu faço 12 anos. Eu sempre falei, olha, você quer. A cara da professora foi melhor explicando essa aula. Aqui, ô, gente, você quer beber? Eu sou daquela sim, tá? Eu não bebo nada, graças a Deus.
Mas não tem nem. Eu já sou lesada de natureza, imagina bêbado, ninguém aguenta, né? Mas eu sou da seguinte: você quer beber? Você entra pra dentro da sua casa, você compra um caminhão de bebida e bebe tudo que você tem direito, mas bebe para ficar ruim, porque se fosse para ficar bom, a gente toma remédio, não é? Não é assim que o povo fala? Se for para ficar bom, a gente tem que tomar remédio. Mas se você quer beber, você fica ruim, você entra na sua casa e você entorna tudo que você tem direito. E fica quietinho na sua casa. O problema é que os demônios toma a tal da bebida lá, toma a tal das cachaças e sai para rua para matar os outros. E o que mais me indigna é que ele bebe, ele mata os outros e ele não sofre um arranhão. Parece que o sangue deles é forte demais. Nossa, eu fico num ódio. Me dá uma raiva, vontade de dar um giraia na pessoa. É isso aí, o Eduardo falou que até 80 o anjo guarda, acima de 80 o anjo aguarda, né? Tipo isso. Aí, tá vendo? Aí é o Pedro falando, a pessoa que sofreu um aborto e quem é por causa de um atropelamento, e a pessoa que atropelou estava bêbada. É sempre assim. Ele causa mal para o outro. Ele não causa mal para ele mesmo, não sofre nada. O desgramento não sofre nem um arranhão, né? Tem mesmo. Nem preso fica, gente. Não, vai lá. Aí fala, tem a lei. O problema é que o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso. Se fosse cumprido todas as, né? Se a lei fosse cumprida da maneira adequada, nós estávamos no melhor país para se viver, porque lei tem, ela só não é cumprida. Tem gente que fala assim, o Brasil não tem lei, não. O Brasil tem lei, lei tem, ela só não é cumprida, né? Porque as leis do Brasil são maravilhosas, só não são cumpridas. Beleza, gente? Então, assim, é uma aula que, como você falou, a cara da professora explicando é a ótima. É uma aula que, assim, eu dou, mas a vontade é de não se segurar e falar tudo que eu penso. Mas aí, como eu preciso, né, resguardar meu réu primário, então a gente respira um pouco, faz cara de paisagem, né, e ri, né? Porque a vontade de falar é muita. Isso é impressionante. Meu tio é advogado e vira e mexe, ele conta de um monte de gente claramente culpada que levou por conta da brecha na lei. Tem muitas brechas, verdade. É. Você está rindo alto, Marciana? Nossa, eu não rio, não, eu choro. Eu choro quando eu vejo alguém nessa situação, tá? Gente, agora eu vou falar com vocês de algumas situações de risco, né? Acho que eu vou colocar um slide aqui, deixa eu ver se eu acho o meu slide, que aí eu ponho aqui, acho que vai ficar melhor para a gente ver. Então, gente, né, o recado maior, né, é o seguinte: se beber, amigos, não dirija, tá, queridos? Hoje não tem porquê, hoje tem aplicativo, tem Uber, tem 99, tem InDrive, né? Tem um amigo que não bebe, deixa ele ser o motorista da rodada, ou então faz o que eu falei, vai para sua casa, bebe em casa, né? Para você não dar vexame na rua, porque o povo que gosta de dar vexame é o povo bêbado, né, gente? Vocês concordam comigo? É um povo que gosta de dar vexame, é o povo bêbado. Amém, Luiz! É tipo isso. Tá sério, tá rindo, tá sério, tá rindo. O que é isso? É bipolar? Ai, que ótimo. Que horror, gente. Que horror. Que horror, gente. Que horror, gente. Eu nunca entraria num carro dirigido por alguém bêbado. Quem faz isso não é nem corajoso, é burro mesmo, é. Também acho. Eu acho. Eu só tô concordando, gente. Eu não tô afirmando nada. Só tô concordando com o Pedro. E depois sai falando aí, ela falou, falei nada. E ó, deixa eu deixar bem claro.
Se vocês gravarem minha aula e jogarem no YouTube, eu processo. Eu tô falando sério, eu tô rindo, mas eu tô falando sério. Eu processo, tá? Processo. Só o uso da minha imagem aí. A não ser, né, que role um por fora. Se rolar um por fora, eu até deixo usar essa imagem maravilhosa da pessoa que vos fala. Ô, bonitos, vamos lá. Então, a gente falou aqui, né, do uso de medicamento, álcool e droga. Falei isso com vocês, que a lei prevê punições severas, né? O difícil é a pessoa ficar, de fato, né? Como o Pedro falou. Acho que foi o Pedro que falou, que é do que o tio é advogado. Quem foi que falou? Meu tio é advogado. É o Pedro. Eu tô rindo, mas eu tô falando sério. Eu tô rindo, mas eu tô falando sério. Vocês entenderam? Para que vocês entenderam. Vocês entenderam sim, que eu sei, tá? A lei, ela prevê punições severas, só não é aplicada, infelizmente, né? Então, não beba, não dirija. Aí, gente, entra tudo. A gente tá falando de beber e dirigir, mas não é só beber e dirigir, não. É tudo, tá? Uso de substâncias psicoativas, né? Eu não sou contra, você faz o que você quiser da sua vida, a vida é sua, né? Faz o que você quiser. Se você quiser usar substâncias ilícitas, substâncias psicoativas, use à vontade. Só não combina o uso dessas substâncias com a direção, tá bom? Aí, ó, vocês estão falando que eu sou ótima. Eu quero ver vocês falar isso com o meu chefe. Vai que ele aumenta meu salário, né, gente? Vai. Quem sabe? Ela é ótima. Fala, então ela merece um pouquinho mais. Eu vou gostar, tá? Chefe, você tá na aula? Escuta isso aí, pelo amor de Deus, os alunos falando, meu filho. Né? Elogiar comigo, Ana Carolina, é bom. Quero elogiar com o chefe lá, né? Vai lá, gente, fala com esse, ó. Essa professora aí que você contratou é boa, viu? Gostei dela. Aí que ele resolve, né? Vai. Chorar, a gente já chora, né? Gente, vamos lá então. Fala de situações de risco para quem está acompanhando aí na apostila, a partir da página 94, tá? A primeira situação de risco é a chuva. A chuva, ela costuma ser muito perigosa no seu início, né? Isso, hashtag aumenta o salário da Leidiane. Isso aí, obrigada. Adorei. Vai lá, cria essa hashtag aí, Cecília, e marca a Sete Online no Instagram, pelo amor de Deus. Aqui, quantas pessoas que tem aqui? Deixa eu ver quantas pessoas que tem aqui, gente. Tem 55 pessoas. Se 55 pessoas fazer isso, ele já vai falar. Tem alguma coisa disso, né? Essa mulher tá subordando esses alunos aí, tá não? Gente, então o início da chuva, ele é, né, mais perigoso que a chuva intemporal. Por quê? O início da chuva, a água se mistura, né, com detritos soltos ali na pista, e isso pode provocar uma camada, né, deslizante. Então fica mais fácil de derrapar, mais fácil de deslizar. Então a indicação é: começou a chover, tira o pé do freio, tá? Mas diminua a velocidade mesmo. Faça igual esse bonequinho aqui, esse condutor aqui, ó. A velocidade máxima permitida aqui é 60, mas começou a chover, tá vendo? Aqui no para-brisa dele. Ele não é bobo nem nada. Ele falou: o quê? Eu vou a 40, tá? Redobre a atenção, tá? Começou a chover, né? Além de reduzir a velocidade, redobre a sua atenção, gente. Por que eu tenho que redobrar a atenção, Leide? Porque quando você quando está chovendo e você está dirigindo, normalmente tem uma dificuldade de visibilidade. Então, quando você está com a atenção redobrada, você consegue identificar antes as adversidades, as obstruções, e assim agir também prontamente, tá? Aumente a distância do veículo à sua frente. Gente, isso é importantíssimo. Quanto maior a distância em relação ao seu veículo, ao veículo da frente, melhor é para você. Porque se ele parar, né, ou você precisar parar antes de colidir na traseira dele, quanto maior a distância, mais tempo de parada ou maior a distância de parada para você, tá? Acione a luz baixa do seu veículo para você se tornar visível e não freie bruscamente, né, para as rodas não travarem. Lembra que ontem nós falamos das rodas travadas? Lembre-se aí, gente, o piso molhado, ele reduz a aderência dos pneus com o pavimento e a velocidade reduzida e o pneu em bom estado podem evitar sinistros de trânsito.
O normal sem chuva é 2 segundos, né? E com chuva é 4 segundos. Se for um veículo de pequeno porte, Juan, pode ser 3 segundos. Agora, se for um veículo de grande porte, aí é 4 segundos. Tá bom? Até 6 metros de comprimento pode ser 3 em período chuvoso. Tá? Bom, aquaplanagem, também chamado de hidroplanagem. Isso aí eu quero que vocês grifem para mim. Vai lá na página 95, aquaplanagem ou hidroplanagem. Grifa para mim o que, que é aquaplanagem. É a perda ou é a falta de aderência no aplicativo, na apostila de vocês, tá? É a falta de aderência dos pneus com o solo por causa da existência de uma fina camada de água entre o pneu e a pista, tá? Então, quando essa aquaplanagem, ela é mais propícia de acontecer em período chuvoso. Mas quer dizer que só vai acontecer em período chuvoso? Não. Qualquer água que tiver na pista pode provocar a aquaplanagem, tá? A velocidade somada aí com água na pista é um fator, né, para ocorrer essa aquaplanagem. Então, o que, que você tem que fazer? Reduzir a marcha, né, ou consequentemente reduzir a velocidade do seu veículo e virar levemente o seu volante, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Só isso aqui, ó. Para quê? Para que as suas rodas façam isso aqui, ó, faça esse movimento de vem e vai. Isso faz com que haja uma separação né, das águas e você volte a ter a aderência, tá? O que, que você não pode fazer sobre a aquaplanagem de jeito nenhum? Né? O que, que você não pode fazer? Frear ou virar bruscamente a direção. Por quê? Apesar de você não ter aderência, apesar de você não ter contato, né, do pneu com o solo, a qualquer momento você pode ter você pode voltar a ter essa aderência. E se você volta a ter aderência com o volante virado ou com as rodas travadas, o seu veículo capota, tá? Então, por isso que eu não devo fazer isso. O que, que é aquaplanagem? É como se meu veículo estivesse flutuando, tá? Literalmente. É como se fosse um barco, mas um barco sem leme, porque eu não tenho controle. Então, eu não adianto frear, não adianta acelerar, não vai responder. Não vai responder, tá? Só que eu tenho que tomar esse cuidado aí, beleza? Então, outra dica bacana aqui, ó. Procure observar pelos espelhos retrovisores se os pneus estão deixando um rastro na pista, tá? Então, você vai olhar pelo espelho retrovisor, tá tendo aquela marca de pneu passando na água? Então, tá tudo certo. Enquanto esses rastros são vistos, significa que os pneus ainda estão em contato com o solo. Depois disso, é porque se não tiver, né, tendo esses rastros, é porque está acontecendo a aquaplanagem ou a hidroplanagem. Então, você tem que agir para sair, tá bom? Bacana, gente. Então, desacelere suavemente, diminua a marcha, mantenha o volante firme, movimentando levemente apenas para evitar o desgoverno do veículo e jamais use os freios, nem movimente de forma violenta os volantes. Agora nós vamos falar da nossa amiga aí, ó. Amiga. Quem que é a amiga? A marcha ré. Na verdade, ela não é nossa amiga não, né, gente? A marcha ré não é nossa amiga, não. Bom, a marcha ré, gente, eu quero que vocês façam isso aí que eu fiz aqui no slide, ó, manobra de alto risco. Por que, que eu estou pedindo vocês para escrever isso aí na apostila, na página 95? Marcha ré, manobra de alto risco. Porque é uma possível questão de prova, tá? A marcha ré, gente, ela é considerada uma manobra de alto risco porque eu não tenho visibilidade total de tudo que está acontecendo na minha traseira. Então, independente do local que eu realizar ela, independente pela distância, ela sempre vai ter um risco, tá? Às vezes na prova pode cair assim, ó. Qual das manobras abaixo é considerada uma manobra de alto risco? Aí tem A, ultrapassagem, B, conversões, C, retornos, ou D, marcha ré. Normalmente, né, assim, 95% dos alunos marca a ultrapassagem. Por quê? Porque é meio cultural, né? Porque a gente vê muitas pessoas fazendo ultrapassagem proibida.
E aí a gente acaba pensando que a ultrapassagem ela é uma manobra de alto risco. Mas se a ultrapassagem ela for realizada em local permitido, né, com segurança, com distância, né, ela não é de alto risco, ela se torna uma manobra de alto risco se eu realizo ela em local proibido. Então, não realizar ela em local proibido, ela não é uma manobra de alto risco, ela é uma manobra normal, tá bom? Vivendo e aprendendo, jamais imaginaria que seria essa. Tá vendo, Luiz? Cola comigo que você brilha. Ah, eu também sou cultura. Você tá achando que é só um rostinho bonito na tela aí do seu celular ou do seu computador, na sua timeline? Você tá achando? Não, meu filho, eu também tenho conhecimento para passar. Bom, então, gente, por ela ser considerada essa manobra de alto risco, existem manobras de marcha ré, tá? Não se aproxima de esquinas utilizando a marcha ré. E cuidado com crianças e pequenos objetos que possam estar atrás do veículo, fora do seu campo visual. E para um veículo de grande porte, essa manobra de marcha ré ela só pode ser executada se tiver um manobrista te auxiliando. Sem esse manobrista é impossível, porque o veículo de grande porte não tem, né, aquela parte vazada para você ver. Beleza? Tranquilo, gente. Qual que é a manobra considerada de alto risco mesmo? A marcha ré. Não é ultrapassagem, não, Juan? Não, né? Não, professora. Nada de ultrapassagem. Deixa de ser boba. Bom, gente, frenagem. O que é frenagem? Frenagem é o uso do sistema de freio para reduzir a velocidade do veículo e imobilizá-lo, tá? Então, parece bobo, mas é possível questão de prova, tá? O que é frenagem? Frenagem é o uso do sistema de freio para reduzir a velocidade do veículo e imobilizá-lo. Nós temos a frenagem correta, que é quando a força do sistema de freio é inferior à força do atrito do pneu com solo, ou inferior ao atrito do pneu com solo. Então, as rodas elas vão girando devagar até ser totalmente imobilizado. E nós temos a frenagem de emergência. O que seria essa frenagem de emergência? É quando eu preciso imobilizar o meu veículo imediatamente, o mais rápido possível. Só que nessa frenagem de emergência é perigoso ocorrer o travamento de rodas, mas presta atenção. Eu não estou falando que frenagem de emergência é travamento de roda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Frenagem de emergência é quando eu preciso imobilizar o meu veículo o mais rápido possível. E travamento de rodas, ele pode ocorrer em uma frenagem de emergência e ele ocorre porque a força do sistema de freio foi superior ao atrito do pneu com o solo. Aí a roda travou. E uma roda travada, ela não para, ela simplesmente se arrasta pelo asfalto, aumentando a distância de parada de um veículo. Bom, beleza, gente? Não confunda, pelo amor de Deus, que às vezes tem lá o que é travamento ou o que é frenagem de emergência. Aí vem o indivíduo e me fala assim: é travamento de roda. Me mata o coração, mas não fala isso comigo, não. Queria falar para mim, ó, página 96. Aqui, ó, frenagem de emergência ocorre quando o condutor é obrigado a parar o veículo imediatamente, tá? Essa palavra aqui, ó, geralmente acontece por distração do motorista e pode, aqui, ó, e pode causar o travamento das rodas. E pode causar, não está falando que é a mesma coisa. Beleza, meus amores? Calma, professor, explica de novo. Você quer que explique de novo? Eu explico. Eu vou só liberar o pessoal aqui para sair e quem quiser, nós temos a frenagem de emergência. O que é frenagem de emergência? É quando eu preciso imobilizar o meu veículo rapidamente. Por exemplo, estou dirigindo e, de repente, recarrega a página aí, o Alex. Eu estou dirigindo e, de repente, entra alguém na minha frente, né? Aí eu vou fazer o quê? Uma frenagem de emergência, porque eu preciso parar o meu veículo antes de atropelar essa pessoa. Isso é uma frenagem de emergência, tá? Se a força que eu aplicar no pedal de freio for superior ao atrito do pneu com solo, vamos supor que eu estava em alta velocidade. Ô, Juan, estava em alta velocidade, aí pisei no freio. O que vai acontecer? Minhas rodas vão travar.
Isso é travamento de roda. É quando a força do sistema de freio é superior ao atrito do pneu com o solo. Porque quanto maior a minha velocidade, menor é a minha aderência. Entendeu, Juan? Então, uma coisa não é nada, uma coisa uma não é nada a ver com a outra. Elas fazem parte do mesmo contexto, mas não é a mesma coisa. Pode ocorrer o travamento de rodas na frenagem de emergência, mas não é a mesma coisa. Bom, por nada.